Enquanto estavam aí os detratores do Conselho Tutelar, o Matheus estava ganhando um carrinho para fazer a sua restauração e curtir o que ele mais gosta, que é o domínio da oficina, quando ele pode ficar sozinho fazendo as suas obras. E eu voltei, né? Depois de um sucesso na Laje hoje, praticamente um discurso para as universitárias, ou para as conselheiras, ou para quem aparecer aí no redor dos meus estúdios para me encher o saco. Eu esperava que fosse o promotor público, mas o promotor público do público não veio. Eu espero que um dia ele venha, eu espero que ele tenha essa audácia, como eu tive que ser levada, guinchada lá para os escritórios dele e da senhora juíza. Eu espero que ele atenda os meus chamados e esteja aqui em melhores momentos algum dia da sua vida para aproveitar a nossa instrução e autonomia para fazer alguma coisa de melhor nas instituições e nessas escolas convencionais que naturalmente não dão espaço para mãe de família, mas dão espaço para putinhas maconheiras, para drogaditas, adictas, né? Hoje eu vou mostrar mais um pouco da agenda, porque eu sei que tem umas canalhas que ficam loucas quando eu mostro a agenda. Então, já que vocês mandaram o conselho tutelar aqui, ó, tá vendo o que é isso? Isso aqui é um bilhete que, segundo a própria diretora daquela escola, daquele momento, qualidade na educação é nossa prioridade. As crianças estavam mais levando dinheiro para a escola e fazendo passeio do que qualquer coisa, isso desde a escola da Lagoa da Conceição, mas isso aqui é da Escola Básica Municipal Henrique Veras. E como o Serginho já tinha sido... não é porque tinha sido aluno, deixa eu ver a data disso daqui. Julho de 2018. 5 de julho de 2018. Então, eles estavam achando melhor que o Serginho não acompanhasse, por isso que eu não assinei o bilhete. Eles entraram em contato por WhatsApp na época que era melhor o Serginho não ir ao Teatro Pedro Ivo, que era melhor o Serginho ficar fora do tal do cinema infantil, porque eles não se sentiam competentes para cuidar do Serginho. Como se o Serginho precisasse mais cuidado que as outras crianças, ou expressando que o Serginho era diferente. Não era delinquente, era diferente. Mas a insistência do sistema em transformar o filho da gente no delinquente. E aqui está a agenda municipal da escola Henrique Veras, é municipal, não é educação do estado, é do município. Eles ficam ferozes quando eu mostro a agenda. Eu cansei de escola amputando problemas para o meu filho e não amputando problemas para o seu sistema. Apesar que o Rony foi muito honesto, a professora Cris também. O Rony daquela escola Henrique Veras foi super honesto do que seria melhor para o meu filho era ficar longe daquela escola. E eu devia ter seguido essa instrução mais cedo, Rony. Um beijo para você, muitas graças. Devia ter entendido o seu recado antecipadamente, que muitas das dores de cabeça que a gente teve com essas matrículas, com uma escola a metros de uma delegacia, tão iníqua quanto a escola, que nos deram tantas dores de cabeça. E eu vou continuar mostrando a agenda, porque essa maconharia instaurada, ela só faz com que as regras estúpidas reinem sobre as criancinhas, virando um mingau ensopado, um desrespeito com o que é você trabalhar a infância e a juventude, construir uma infância e uma juventude produtiva, transformando essas crianças em imbecis inúteis improdutivos. Meus filhos, minhas regras. Meus filhos, minhas regras. É o lindo mantra que eu tenho cantado e hoje é um bom dia para repeti-lo mediante as redes sociais,
Meus filhos, minhas regras. Meus filhos, minhas regras. Isso chama-se autonomia para os senhores delegados de educação e para os senhores promotores de infância e juventude e conselheiros tutelares. Mediante a Operação Amansa Louco 5.0, entendam vocês como querem. Se querem entender um cacetete na cuca ou querem entender amansar comunistinha pela palavra, amansar comunistinha pelas regras, de vir aqui mediante as redes, caçar assunto e trabalhar os assuntos do dia a dia e como que elas cooperam com as instituições e a colaboração com a agenda multicores e o tudo que não presta. E segundo a reunião da senhora Maconha e da senhora Nailde, enquanto eu estava cuidando das minhas plantas no jardim comestível, ela vai ficar nessa conversa aí que ela está fazendo. Claro que eu vou ficar nessa conversa. Eu não vou assassiná-la, senhoras. Nem a reputação de vocês, porque vocês fazem isso muito bem sozinho. Inclusive fizeram isso com a minha reputação. Foi por isso que eu vim às redes. E aí aproveitei para entrar em guerra contra as instituições deploráveis. Contra toda essa bagunça. E a guerra vai continuar potente no ano 25. Potência total no ano 25. E eu sou muito agradecida pelos conselheiros 4 que me filmaram na laje hoje. Vocês podem fazer a atitude deplorável que vocês quiser. Eu já imagino que vocês também fazem parte da hashtag VadeRetrô, acompanhando juntamente com os deploráveis que criaram todos aqueles memes assassinos de reputação, bem como essas senhoras deploráveis na sua reunião, tentando uma estratégia política para barrar uma mulher sem limites. Eu sou sem limites, extremamente focada, extremamente consciente, extremamente conectada. E hoje, antes de chegar à instituição aqui em casa, horas antes, exatamente o tempo para o deslocamento da instituição até a nossa casa, eu havia compartilhado o trabalho do nosso querido Patrick Vickers, né? Elogiando que ele pede a Deus que seja feita uma transição administrativa nos Estados Unidos tranquila para que ele possa ter sua clínica de volta. Ele, o responsável por muitos anos, mais de 50 anos de curas autênticas, inclusive de câncer de mama sem cortes e sem quimioterapia, ele, responsável por esse programa, esse processo orgânico e natural, falando que teve sua clínica fechada pela administração dos Estados Unidos naquele ano que antecede o ano que nós íamos se nos debandar para lá, não para os Estados Unidos, para onde estão as instalações dele, camufladas, fazendo o seu trabalho particular e da onde dá para tirar um bom modelo para a saúde de Santa Catarina, como eu tenho falado desde os dias que assumi as responsabilidades com o Renato, de impregnar esses tratamentos na vida dele para conseguir excelência nos resultados. Então, se ele teve a sua clínica fechada mediante um trabalho para todos os cantos do mundo, imagina eu, que não trabalho com todos os cantos do mundo, mas trabalhava com a população local, sendo proibida de trabalhar pelos atos inescrupulosos de montar um desaparato social, que foi aquele conluio, aquelas obrigatoriedade tóxica, aquelas besteiras todas, para incutir o experimento nas pessoas. E aí, como vamos chegar aqui e dizer que isso não está interligado com a educação?
Se naquela data que eu fui colocar o Serginho naquela matrícula escolar, muito diferente do que o Conselho Tutelar esperava ouvir de mim hoje, já que a vagabunda da Elisete foi lá dizer que o meu filho é uma criança que fugiu da escola, é uma criança que não frequentou mais a escola, assim como se nós não pudéssemos justificar o que nos levou a criar essa estrutura particular, autônoma, independente, para chegar nesses níveis que a gente chegou. Muito bem. Além do dano que a gente teve na educação, a gente teve no nosso trabalho. E com que moral que agora o promotor público infantil vai cobrar qualquer coisa desta família, mediante aquela pastinha verde, todas as denúncias minhas e mais de 1000 vídeos. 2 corregedorias. Conselho Nacional de Justiça, para deflagrar um juiz corrupto agindo nas desconformidades da lei e não nas conformidades, junto com aquela professora que persegue crianças para um sequestro planejado, sendo que ela nem filhos não tem. Para essas bagaceiras caquenta, é só mais uma conversa na internet. Mas para pessoas inteligentes, justas, que admiro o que é bom, repudio o que é mal, é a minha história, são fatos verídicos que correspondem a milhares de pessoas do mundo todo que enfrentam os mesmos problemas. Mas nem todos trazem para a rede com essa constância das ideias e essa clareza de detalhes. Parece que a mulher, a delegada da criança, gosta muito de clareza de detalhes. Ela gosta de colocar uns absurdos. Uns absurdos como o Renato testemunhar para mim. Para que eu preciso do Renato como testemunha? Porque é que uma delegacia de crianças estaria me processando e não processando os delinquentes que perseguem a família e criam todos esses atos inescrupulosos, se não é porque essa delegacia de crianças está trabalhando para os detratores da lei e da ordem internacionais, que querem invadir a América Latina, que querem invadir as escolas, as instituições e tudo mais, e tirando a independência de Santa Catarina de fazer da melhor maneira, de fazer sem conluios internacionais. É isso que é o dilema, e não é todo mundo que tem a clareza dos detalhes. Então eles ficam aí, Santa Catarina é bom, bota na escola, os filhos têm que estar na escola, não está cumprindo com o dever social. Eu não sou obrigada a nada, se eu não preciso do que oferece o Estado, eu fico sem o Estado e sou autônoma, ou, se não tenho capacidade de ser autônoma, busco de escolas condizentes com o que nossos filhos precisam aprender para se desenvolver e chegar nos altos níveis e escalões que eles querem chegar. Que todo mundo tem um propósito e um objetivo aqui nessa casa. Quem não tem propósito e objetivo são vagabundas políticas, ostracistas, comunistinhas enrustidas, que ficam perseguindo a família de tretas e mutretas, vindo para conluios sem terras na porta da nossa casa, cenários deploráveis de gangue sempre na porta da nossa casa, insistindo em colocar a instituição infantil para perseguir a família em vez de perseguir quem? A sociedade tóxica e os delinquentes. E o Estado vai preparando o cheque, porque eu não posso ficar sem espirulina. E vocês me devem isso e me devem muito mais. 5 anos de ostracismo e agora querendo intervir? Eu já sou autônoma há mais de 5 anos em educação, tanto de artes liberais, quanto de outras atividades, nessa constância e direcionamento de ser a mediadora entre tecnologias e entre oficinas. O nosso trabalho é super centrado, focado no que queremos, através de tecnologias
e através de oficinas. Essa é a escala que nós estamos trabalhando. E com o dia 7 de janeiro, um dia específico, 7 de janeiro de 25, com a superconduta de receber os irresponsáveis que não conseguiram resolver a suposta briga de vizinhos para ligar uma água para as criancinhas. Agora vem aqui mandados e omissos, mandados pelo promotor para mostrar que vocês são os bosta, que não têm autonomia nenhuma. São mandados pelos juízes delinquentes, promotores delinquentes, para promover mais delinquência deliberada. Enquanto, se tivessem autonomia, poderiam fazer um bom trabalho. Independente. Se tivesse pessoas qualificadas ali, vocês não estavam diante das minhas câmeras, na minha casa, me enchendo o saco para demonstrar conluio com essas putinhas maconheiras. Vocês estavam fazendo resultados contundentes desde aquela data que o Renato ligou para vocês e não esperando para fazer festinha nos fins de ano, como quem diz assim, eles não têm filho na escola, não têm direito ao conselho tutelar? Que tipo de administração pública é essa? Eu mereço um prêmio honraria por deixar meus filhos fora da escola e trabalhar neles para não ser delinquência deliberada. Para não andar por aí vendendo cachaça e droguinha nos restaurantes sob disfarce de ser garçons. Que moral que tem esses botecos aí para contratar menor aprendiz? Zero! Ali rola tudo. Inclusive na frente da própria escola e através das próprias educadoras. E se eu vou lá, já dá um choque de ideias, porque eu sou muito antiga, eu sou muito monotemática, fui criada por uma avó cristã que lia a Bíblia não sei quantos milhões de vezes, e aí já cria todo um atrito com os da igrejinha, com os sem igrejinha, e vira distúrbio social. Então temos que ser os diferentes e trabalhar independente, e formar e constituir nosso próprio grupo. Para isso a senhora vai abrir uma escola ao público? Quem sabe depois do bom resultado com os meus filhos a gente conversa com os interessados. Por enquanto a gente divide online, ajuda famílias, ajuda principalmente famílias que estão sendo multadas pelos canalhas, que acham que podem injetar substâncias estranhas nos filhos dos outros sem autorização dos pais. Quem é a quadrilha do boletim de ocorrência? A quadrilha do boletim de ocorrência justifica os atos inescrupulosos do dia 2 que eles fizeram quando colocaram a quadrilha armada aqui, depois de me espancar na rua. Célio me espancou na rua junto com as 2 filhas. E é esse tipo de canalha que a sociedade defende. Quem? Tanto o conselho tutelar, o promotor, incluindo essas professoras aposentadas da quadrilha, que insistem em fazer boletins de ocorrência, onde elas dizem que as crianças não frequentam a escola e isso é um problema para elas, mas não é um problema para mim. Problema para elas, os filhos não são delas, vão se catar, vão cuidar das suas vidas. A única coisa que elas querem é o Serginho na festinha para cochichar com ele. Ele não quer cochichar, Renato não quer cochichar, ninguém quer cochichar. Só queremos cuidar da nossa vida. O Serginho estava na escola, até que a quadrilha começou a atacar. Qual quadrilha? A quadrilha do Bita, do policial da inteligência, invadindo a nossa casa, na casa do Coquinha naquele ano, e depois persistindo nas quadrilhas que vieram através das bandidas vizinhas, posterior a isso, na perseguição, na difamação. Nós não podíamos usar as delegacias, elas perceberam isso e que nós não ia ficar se queixando e ficar dessa vadiagem, então elas foram lá procurar colocar um absurdo sobre mim, colocar a cabeleireira como racista,
e eu deixar de ser a cabeleireira de alguém que não quer mais ser meu cliente não me transforma numa racista. Mas como eu não sou a comunistinha que vou fumar o baseado junto com elas, então tem que perseguir, tem que ostracizar, tem que fazer de tudo. Por isso, meu baseado simbólico para mostrar onde estão os problemas. Eu não tenho problema com quem quer usá-lo, mas use-lo longe das dependências da minha casa. Aqui tá gravando, vamos botar aqui de novo. Voltei. Porque esse aqui é autonomia. Ele começa quando ele bem quiser. Colocando as coisas de uma maneira contundente sobre o que aconteceu hoje. Sobre a petralhada, nem esconder a cara atrás do muro. Agora elas passam como se fosse a menininha. A mulher dos facão agora é a menininha inocente. Ela virou menininha inocente. Depois de fazer toda a baderna, como a boa comunista, se fazer de vítima da Operação Baderna. Aí percebeu que o exorcismo vai continuar. Exorcismo é uma sociedade tóxica, precisando de um exorcismo para ser trabalhada nas coisas buenas da vida. Meu Deus, perdi de novo. Tá, perdido ali. Vamos continuar nessa. Meus filhos, minhas regras. Meus filhos, minhas regras. Não são só minhas, são regras do Renato também. Nós temos uma diferença de idade compatível para mim trazer o antigo com o mais moderno e a gente fazer uma boa conexão com os nossos filhos. Nós não vamos criar filhos imbecis que aprendem regrinha estúpida, ideologia na escola e aceita. Não vamos criar filhos assim. Isso acaba em ostracismo, como nós já comprovamos. A gente aceita todos os grupos, todas as cores, inclusive os extraterrestres, nossos amigos, hermanos maiores, hermanos menores, intergalácticos. Esses que nos respeitam, não esses que invadem o nosso corpo, invadem nossa alma, invadem nosso pensamento usando as tecnologias e querem que nos moldemos nessa coisa que está comprovadamente que não funciona. Nas aulas de inteligência, a gente aprende algumas coisas como: não existe linguagem para descrever o que querem fazer da humanidade. A humanidade não entende, a humanidade não comporta. Então, buenos especialistas dizem: volte para as bases, para as origens, do que viemos, para onde vamos. E tire dessa essência a melhor educação para os seus filhos. Não precisamos estar numa fazenda, na nossa fazenda, para ter uma laje produtiva, um quintal produtivo, um corredor produtivo. Não precisamos estar na nossa fazenda para cuidar do design da nossa fazenda. Podemos cuidar do ambiente local. Ainda mais com esse caminho maravilhoso que veio agora para facilitar um pouco a vida. Justamente depois que eu terminei a obra, de tanta sofrência, com carrinho de cimento em escadas, um absurdo. Tô toda arrebentada por isso. Mas a gente é corajoso, é valente. A gente não vai ficar aguentando o desaforo de putinha maconheira que acha que é dona do lugar, porque está mais tempo. Está mais tempo. Nunca tive problemas assim. Nunca tivemos nada desse nível. Mentirosa. Nunca chegou nas instituições. Problema vocês tiveram. E não me façam vir aqui detalhar cada um aí, que não é minha intenção. Eu tenho outros níveis de trabalho para trazer para as redes.
Mas hoje é a prova e a comprova que o Conselho Tutelar é inadimplente, não tem autonomia. O que mais que eles são? Eles só ficam focados naquela obrigatoriedade tóxica deles. Eles não têm interesse em vir aprender com a família. Eles não têm interesse em fletar com a família. Eles só têm interesse na obrigatoriedade tóxica. Ou eles estavam ali muito bem orientados com uma única missão de vir extrair de mim aquilo que eles não conseguiram, porque eu não falei nada para eles. Eu só disse a segurança do lugar. E a segurança do lugar está tudo gravado. Já foi para onde tem que ir. A imagem de tudo que eu falei, o áudio do que eu falei e a imagem de eles estando ali para saber se são pessoas realmente habilitadas. Eu quero saber que treinamento que essas pessoas têm para estar querendo falar sobre o filho dos outros. O que eu sei é que eles estão tipo ONG por aí para juntar cachorro. É para juntar criança que está em risco e delito. E não para ficar perseguindo criança que está protegido pelos pais da delinquência deliberada, da criminologia concentrada, da sociedade decadente. E eu fiz um outro vídeo num desses meus 2 canais demonstrando a emoção do momento, onde era a saída que eles estavam fazendo para entrar e sair das drogas, passar bem na porta da nossa casa e fazer confusão o dia inteiro, aquela encheção de saco. Por isso que eu justifico os motivos que me levam a pedir que feche esse corredor e o seu Geni saia para a praia, já que ele só tem intenção de me eliminar do mundo, então que ele se afaste da minha família, dos meus filhos, e fique lá. Ele tem rancho na praia para cuidar da família dele, dos filhos, dos netos, de quem ele queira cuidar. O que eu não quero é Docera e Geni, que são nativos, fazendo quadrilhas com Bernardo, filho do Dequinha, com a senhora Máximos, com essas professoras aposentadas, e colocando novamente a quadrilha do Célio para lesar a família. E acima de qualquer decisão da justiça tem que estar essa decisão. Enquanto não tem essa decisão, não tem conversa. É inegociável, é sem acordos. E eu vou focar muito mais nas instituições. E posso ficar anos falando delas. E hoje eu tinha me comprometido com o público de demonstrar o que foi conversado na Corregedoria da Polícia Civil. E percebi que esse promotor está querendo me intimidar. E já que você quis me intimidar, senhor Aurélio, se és você que está fazendo isso, ou seja, quem seja que mandou esse conselho aqui extrair essa informação, que eles já levaram uma bronca. Eles não têm autonomia para vir extrair essa informação de mim, porque eles não fizeram o seu trabalho. Então, fuera. Perde autonomia. Vamos por partes. Vou demonstrar primeiro vídeos que tem 40 minutos em 2 sessões de 20 minutos. Vou começar agora. Vou rodar aqui e vou interagir aqui no próximo vídeo. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.